gente, enquanto o Regilson falava, na verdade conversava com Deus, eu estava ali refletindo nas palavras dele, o quanto eu sou grata à doutrina espírita, o quanto eu sou grata de conhecer Jesus com essa proximidade que a doutrina espírita nos oferece. O que nós vamos refletir aqui hoje é resultado exclusivo dos nossos estudos da doutrina espírita. E a coisa mais interessante é que o quanto muda a nossa forma de estar no mundo por conhecermos essa realidade. Ela é bem aquilo que Jesus falou para Pilatos, né? E que ele nos repete através dos evangelistas, especificamente João, quando ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essas informações que a doutrina espírita nos traz, de forma tão objetiva, que a gente, pelo raciocínio lógico, concorda porque é real, de fato se configura naquela verdade que ele diz para Pilatos, que ele é da verdade, e todos aqueles que são da verdade reconhecem a sua voz, escutam a sua voz. Então, a doutrina espírita, por nos trazer essa verdade tão contundente acerca de quê? De nós mesmos. Quando ela nos responde de onde viemos, o que viemos fazer aqui, para onde vamos, remete à nossa responsabilidade nessa vida. O tema de hoje está inteiramente dentro desse reconhecimento nosso do quanto nós somos responsáveis pela nossa paz ou pelas nossas aflições, que também foram retratadas na mensagem que o Regilson trouxe aqui. Então, estarmos aflitos ou estarmos em paz, em primeira instância, depende de nós. Em que nós realmente ocupamos o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso fazer. Se nós tivermos a habilidade de nos vigiarmos, que é como nós vamos encerrar a nossa abordagem de hoje, devidamente, nos ocuparmos de nós, dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, o tempo inteiro, nós assumiremos realmente a condução das nossas vidas. A gente fala muito no nosso tempo em protagonismo, né? A mulher tem que ser protagonista, o jovem tem que ser protagonista, o empresário deve ser protagonista. Sim, o que é ser protagonista? É assumir o comando, assumir a linha de frente daquela natureza de ser jovem, mulher, empresário. Mas para assumir, em primeiro lugar, eu preciso me voltar para mim mesmo. Então, esse assunto do quanto os espíritos influenciam nas nossas vidas, que é o retrato da influência espiritual, é muito interessante a forma como a doutrina espírita nos esclarece. Então, Kardec pergunta diretamente aos espíritos da codificação: influem os espíritos na nossa vida? E eles respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário, ou seja, de rotina, de normal, o tempo inteiro, são eles que vos dirigem. Basta isso para hoje. Tudo mais que nós vamos refletir nos previne a como administrar isso na nossa vida. Porque, na verdade, é um processo de administrar isso na nossa vida. Porque, quanto a ser verdade, basta você observar. Hoje eu espero, desejo e rogo a espiritualidade que auxiliem a cada um de nós a acender essa lâmpada da vigilância e começar a observar no seu próprio cotidiano, no seu próprio viver, repito, fazer, sentir, o quanto eu estou me conduzindo ou o quanto eu estou me permitindo ser conduzido. E ao perceber que eu estou me permitindo ser conduzido, qual a natureza dessa condução? Porque eu também tenho essa capacidade. Quando eu me volto para mim mesmo, eu percebo
se eu estou me conduzindo segundo a minha vontade, segundo os meus valores, segundo a minha educação, ou se eu estou me permitindo deixar conduzir por outras vontades, por outros valores, por outras educações. E ao perceber que aquilo que eu estou fazendo não é compatível com aquilo que eu concebo como correto de fazer, eu ter ainda a habilidade de identificar: isso é bom ou isso é mal? E a partir daí, com discernimento, dizer: isso é mal e eu não quero. Isso é bom e eu vou me aprimorar nisso. Porque essa influência espiritual, meus irmãos, ela não é só do mal. Nós vamos verificar que ela será boa ou má conforme o que eu estou emanando. Eu sou uma luz que espraia raios. E esses raios atraem o bem se forem bons e o mal se forem maus. Avante. Kardec pergunta ainda: de par ou ao lado, com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Aí os espíritos respondem: vossa alma é um espírito que pensa, tu mesmo é um ser pensante. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles, eu grifei aqui, estão sempre misturados os vossos com os nossos. Isso é um espírito falando. Daí a incerteza em que vos vedes e que tendes em vós, faltou acentuar aqui, duas ideias a se combaterem. Ainda tem uma curiosidade. Como está difícil de ver aqui, como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Eu não devo ficar preocupado, a preocupação de todos os médiuns, isso é meu ou não é meu? Isso é meu ou é do espírito? Se eu for perder tempo com isso, é um tipo de investigação que não vai levar a nada. Se o pensamento é meu, ou intuído, ou resultante de uma influência espiritual, até aí não faz nenhuma diferença. O que vai fazer a diferença? Não a fazendo obra... Perdão, saltei aqui. Estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Exatamente, porque o passo seguinte no reconhecimento de um pensamento é verificar se ele é bom ou mal. Se ele é bom ou mal, eu tenho a capacidade de escolha. Então eu acolho esse pensamento bom. Isso é maravilhoso, gente. Isso é o que a humanidade não faz. São raros aqueles que põem atenção no momento presente, põem atenção nos pensamentos, se vigia, se controla para não pisar na bola, literalmente para não fazer tolice. Então, o importante é que eu, não fazendo essa diferença, se o pensamento é meu ou do espírito, eu aja segundo os meus valores, segundo as minhas escolhas que o Regilson mencionou aqui na oração. Senhor, orienta-nos a fazer boas escolhas. Parece que ele estava intuído, né? Assim, dentro do tema, porque essas escolhas são nossas. Vem o pensamento ruim, eu examino. Qual é a natureza desse pensamento? É ruim? Não, isso não me serve. Vem o pensamento bom, qual é a natureza desse pensamento? É boa.
Eu acolho e desejo realizar isso. Eu acolho e desejo cultivar isso. E para isso não importa se esse pensamento é meu ou do Espírito. Se decide pelo bem, é voluntariamente que eu pratico. Percebe a nossa responsabilidade? Eu não posso culpar ninguém depois pelos resultados das minhas ações. Porque fui eu que fiz, fui eu que tomei a decisão. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Sabe por quê, meus irmãos? Eu vim ouvindo no carro Haroldo Dutra Dias falando sobre o perdão. Nós somos totalmente livres na hora de tomar essa decisão. Nem Deus interfere na nossa vontade ou no nosso livre-arbítrio. Mas a lei é inexorável. Não perdoa, nem discute, nem transgride na hora da colheita. Essa decisão aqui é quanto a semear. Eu planto uma ideia, uma ação, um fato. Eu planto. Eu sou livre para escolher limão, laranja, banana, abacate, uva, pitaia, está na moda, né? Eu sou livre para escolher a semente. Nisso Deus não interfere. Mas na hora que eu ponho essa semente na terra, eu não posso ter plantado pitaia e esperar limão ou vice-versa. Então, foi interessante essa observação do Haroldo. Deus não pega no teu pé, não te impede na hora que tu vai semear. Tu semeias o que tu bem entenderes. Mas Deus nem olha, porque é lei universal que a colheita seja segundo a semeadura. Deus nem se preocupa com isso. Ele nem se preocupa se eu boto a semente de limão e ele vai dizer, meu Deus. Ele não diz meu Deus, né? Ele diz eu. O que eu tenho que fazer aí agora para a Gilmara que plantou limão, colher limão mesmo? Ele não se preocupa com isso, não. Ele já botou na semente do limão o que vai eclodir a partir dali. Então, na hora que eu faço a bobagem, eu sou livre para fazer. Mas na hora da colheita, eu não tenho saída. Eu vou colher o que eu semeei. Como distinguiremos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? Será que interessa isso? Vamos ver. Estudai o caso. O caso aqui, que os espíritos quiseram dizer, é a natureza do pensamento. Estudai o pensamento. O que diz esse pensamento? Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. O Zé te vai ajudar a silenciar. Olá, sejam bem-vindos. E o Nicolas nada. Acho que ele foi embora. Então, quando eu recebo uma ideia ruim, que eu sei que eu não sou capaz de pensar nem acolher aquilo no meu coração, eu posso até imaginar, essa ideia não é minha, mas isso não é o mais importante. O mais importante é perceber, essa ideia não é boa. Porque eu sigo se eu quiser, quando eu faço isso. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles. Simples assim. Às vezes nem te conhecem. Às vezes eles passam assim, não vão muito com a tua cara e dizem, eu vou dar uma rasteira nessa daqui. Não é verdade. Ou, às vezes, eles olham e veem uma beleza e uma vida tão reta, tão equilibrada, não percebe nenhum erro. Aí não pode ser, essa pessoa vai ser feliz. Aí é exatamente a pergunta seguinte. Quando Kardec diz, mas isso diminui o sofrimento deles? Eles dizem, não.
mas fazem por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Como é que eu zelo pela minha felicidade? Andando no caminho reto, cumprindo as leis divinas ou as leis naturais. Uma lei natural eu citei aqui, plantou, vai colher. É o óbvio, né? Então, quando eu me conheço as leis de Deus, a lei da adoração, a lei... vai, Carla, me ajuda. Lei da adoração, reprodução, trabalho, tá vendo, gente? Eu conheço, o Livro dos Espíritos nos traz 10 leis, como leis naturais ou divinas. Tudo que a natureza mostra, retrata as leis de Deus. Por isso que Deus não se preocupa em castigar, em punir, porque está tudo nas suas leis, no universo e em nós. Então, se a pessoa procura se conduzir segundo as leis divinas, porque segundo as leis divinas a doutrina espírita vem nos mostrar também, quando Kardec pergunta, e o que são as leis divinas? Aí os espíritos respondem, são feitas para a felicidade do homem. Dizem o que ele deve fazer ou deixar de fazer. São as únicas para isso. E ele só é infeliz quando delas se afasta. Então, quando um espírito malfazejo, que é o que o Kardec está dizendo aqui, imperfeitos, né? Quando um espírito imperfeito olha alguém que está andando estritamente dentro das leis, pensa que tu está livre por estar andando dentro das leis? Não. Tu és submetido a esses ataques, vamos dizer assim, dos espíritos imperfeitos. Porque eles sabem que andando dentro das leis, tu és uma pessoa feliz. E eles não suportam a tua felicidade, eles têm inveja disso. Aí eles podem querer te fazer algum mal e podem te alcançar, sim. De que natureza é o sofrimento que procura infligir aos outros? De que natureza esse espírito imperfeito é o mal, é o sofrimento que esse espírito imperfeito quer causar em mim? Aí ele diz, os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Então, os espíritos agem mais facilmente, sem nenhuma barreira, naqueles que vivem assim, de ordem inferior, procedendo mal, distantes de Deus. Mas não deixam também de tentar atacar aqueles que estão dentro do seu dever. Como é que eu vou me livrar disso? Vamos lá. Aí Kardec pergunta de novo, faltou... Não, tá certo. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Olha só. O que é excitar ao mal? Botar na nossa cabecinha, caraminhola, que eu não vou avaliar direito e vou fazer besteira. Existem esses espíritos que fazem isso. Chega no teu ouvido, te semeia um pensamento que, por exemplo, não... Menino que vai para a aula, olha, ir para a aula é um castigo, né? Ir para a aula não é a melhor coisa da vida. Tu podia estar dormindo, tu podia estar assistindo a tua TV, acompanhando o joguinho do celular, isso é que é legal. A menina, coitada da menina, é uma menina, está indo para a aula bonitinha, cheia de desejo de estudar naquele dia, mas ela recebe no caminho essa indução. Só que tu vai para a aula, você não leva nada, o bom é ser feliz. Ser feliz é fazer isso. Aí começa a colocar besteira. Por quê? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Se eu estou firme, eu não caio nessas induções. Se eu sei que estudar, mamãe falou, né, Rebeca? Mamãe falou que estudar, por acaso, Buda, não tem nada a ver contigo. A mamãe falou que estudar é que vai significar o meu sucesso amanhã.
que tem gente pós-graduada que está morando na rua, por opção deles. Imagina se eu sequer estudo. Para onde que eu vou? Se a menina tem certeza disso, ela não vai cair nessa indução. Aí os espíritos acrescentam: a nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Mais um louvor aí à doutrina espírita, que nos mostra essa questão das leis divinas, nos mostra com tanta clareza os caminhos a seguir, né? E prossegue: os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. A mesma menina que estava indo para a escola, cheia de boa intenção, escutou a indução espiritual, aí disse: puxa, é mesmo. Tem aquele joguinho lá que eu adoro jogar. Puxa vida, como é bom. E mergulha no clima do joguinho, se envolve, aí chega um monte. Espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. A porta é o meu pensamento. Só quando queiras o mal, eu grifei aqui, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassinato, por exemplo, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo a esse pendor. Não sei se vocês já ouviram falar das meninas, os jovens, né, adolescentes principalmente, que se mutilam, que acham que a vida não tem sentido. Eu já atendi na casa espírita menina de 12 anos questionando o sentido da vida dela. Por que você fez isso, fulana? Toda arranhada, toda arriscada. Aí ela disse que minha vida não tem sentido. Não sei por que eu estou aqui. Percebe? Será que essa menina estava falando sozinha? Parece que não, né? Parece que ela estava sob a influência pesada de espíritos que estão reforçando esse pensamento dela. Outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Lindo isso. É como aquela figura da internet mesmo dos anjinhos. Tem o anjo do bem e o anjo do mal, né? Ou o anjo e o demônio. O demônio está dizendo aqui: pisa na bola, faz besteira, vai para a internet, sai daí, não vai para a aula. Mas o espírito do bem, o meu anjo da guarda, está aqui querendo me alcançar, dizendo: vai para a aula, é lá que tu vai te dar bem, é lá que é legal, é lá que é a lei divina, é lá que tu vai aprender a ser gente. Só que ele não alcança essa criatura se ela estiver totalmente pensando no joguinho da internet, se ela estiver totalmente absorvida em faltar aula. Eu dei um exemplo assim bem elementar, porque isso está acontecendo todo instante com os nossos filhos, no meu caso com os nossos netos, e a gente precisa ensinar, ou pelo menos mostrar a eles, na linguagem que eles alcancem, essa realidade. Que é o pensamento deles, é o desejo deles que vai determinar o futuro deles. Aí, é assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Como é que eu vou alimentar o meu pensamento e o meu sentimento com relação à presença dos bons espíritos, do meu anjo guardião permanentemente do meu lado? Pela fé. Mas essa família sequer faz uma oração conjunta. Essa criança vai para a cama toda noite feito um pedaço de madeira. Nem se volta para os próprios pensamentos, nem se volta para as ações do dia, nem se volta para refletir se fez o bem ou o mal naquele dia, muito menos para fazer um projeto de no dia seguinte ser melhor do que agora. Como é que essa criança vai ser alimentada na sua fé? Infelizmente, a culpa é nossa, dos pais. Ela pode ter trazido isso de outras vidas,
mas ela recebeu de Deus o véu do esquecimento para ela ser semeada de novo, para serem colocados nela novos valores. E os responsáveis por esses valores nas crianças não são os professores na escola, não. Os professores podem até reforçar, mas os semeadores são os pais. É o papai e a mamãe que tem que fazer isso, ou aqueles que estão no lugar deles, que assumem esse papel, né? E aí eu trouxe esse olhar sobre a vontade de Emmanuel na obra Pensamento e Vida, que tem uma linguagem bem rebuscada, mas eu vou tentar trazer para o nosso entendimento da melhor maneira possível. Ele fala assim: a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, a vontade é aquele protagonista que eu falei no começo. A vontade me coloca nesse protagonismo, com relação ao que eu realmente vou aceitar decorrendo da minha mente. Aí ele explica que a eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática e o pensamento é força eletromagnética, reúne as duas, né? Aí ele explica, o pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade. Parei, me afinizo, fico em torno de ti. Fico gravitando no entorno dessa ideia, dessa pessoa, desse sentimento. Assimilação e desassimilação. O que é isso? Acolho ou rejeito aquele pensamento. Na hora que a ideia me vem, assimilar significa acolher completamente. Se eu não souber avaliar se é boa ou má aquela ideia, como é que eu vou assimilando assim de cara? Aceitando assim de cara? É melhor que eu rejeite ou desassimile. E eu posso fazer isso. A vontade é a gerência esclarecida. Nos campos múltiplos da forma, aqui é uma linguagem enrolada, mas nós vamos desenrolar. Nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Nenhum de nós está aqui como uma folha solta no vento. Todos nós estamos aqui porque fizemos no plano espiritual um planejamento para esta vida. É isso que Emmanuel está chamando aqui, metas supremas traçadas pelo plano divino. Então, ao fazer esse planejamento divino, Deus me deu recursos para que eu realmente os realize. Nos campos múltiplos da forma. Que forma? Como eu estou vivendo nesse mundo. Que servem à romagem do espírito. O que é a romagem? A viagem que o espírito está realizando nessa vida. Então, tudo que eu preciso para alcançar essa meta suprema, essas metas supremas traçadas pelo plano divino para a minha vida, eu trouxe comigo. Eu não tenho direito de reclamar. Eu não tenho direito de reclamar por ser mulher. Eu não tenho direito de reclamar por ser homem. Eu não tenho direito de reclamar por ser aquele monte de linguagens LGBTQIA+, nem ali. Nem reclamar, nem censurar, gente. Cada um está onde foi colocado pelo seu planejamento divino, com metas a cumprir ali naquele lugar. Nós somos muito cruéis quando, por questões culturais, por questões de formação rígida que nós temos, eu estou me incluindo nisso, olhamos, por exemplo, um casal homossexual e censuramos automaticamente. Hoje eu me recolho e digo, se meus olhos forem bons, todo o meu corpo será são. Juro por Deus que eu penso isso toda vez que o meu olhar
censura eu encontrar um casal na faculdade, formei recentemente minha segunda carreira, e na faculdade o que eu mais via era meninas e meninos engalfinhados pelos cantos em longos e sonoros beijos. E toda vez que eu me deparava com aquilo, me dava um impacto. Em sala de aula, quando eles se manifestavam ostensivamente, porque o professor também era similar, eu ficava me remoendo por dentro. Do meu lado, um pastor e uma pastora, nós nos entreolhávamos. E eu passei a refletir, principalmente no exercício da profissão, que graças a Deus busca o bem, é a que mais se aproxima das leis divinas, eu acho. Eu comecei a me policiar nesse sentido, que tenho eu a ver com isso. Até lembrando de Jesus, quando levaram a mulher adúltera perante ele, dizendo, olha, essa mulher foi pega no próprio adultério. A lei de Moisés é apedrejá-la. E tu? O que tu dizes sobre isso? Sabe o que Jesus fez? Exatamente o meu grande esforço. E ignorou completamente, se abaixou e ficou escrevendo na areia. Não estava nem aí para isso. Há quem diga, se eu não me engano, Amélia Rodrigues, que ele estava pensando, e o que eu tenho a ver com a vida sexual dessa mulher? Entende? Aí instigaram, sim, o que tu tens a dizer sobre isso? Aí Jesus se levanta calmamente, assim, impassivo, não teve nem trejeito na face, e disse, dentre vós, aquele que se sentir sem pecado, atire a primeira pedra. E é isso que me alimenta hoje, quando eu vejo que impacta. Confesso que impacta menos, porque eu tenho procurado trabalhar muito isso em mim, porque são filhos de Deus, tanto quanto todos os filhos de Deus. Eu digo, se meus olhos forem bons, todo o meu corpo será são. Então, não estou aqui para julgar. Se Deus permite, quem sou eu para dizer alguma coisa? Não é verdade? Então, cada um tem as metas supremas traçadas pelo plano divino e está aqui para cumpri-las. Disse-nos o Cristo, já estamos caminhando para o final, está rápido, né? Disse-nos o Cristo, brilhe a vossa luz. Como é que vai brilhar a minha luz se meus olhos não forem bons? Eu tenho que aprender a ter olhos bons. Aí eu cortei algumas partes, porque é muito grande, e trouxe. A educação, com o cultivo da inteligência, que é um dos recursos maravilhosos que nós trouxemos enquanto humanos, e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação do conhecimento e bondade, gente. Quanta coisa bonita. Eu uso o aperfeiçoamento do meu campo íntimo, buscando cultivar em mim, com base no conhecimento, a bondade. E também o saber. E também a virtude. Então, no momento em que eu cultivo com a minha inteligência o aperfeiçoamento do campo íntimo para que tudo isso se eleve, conhecimento e bondade, saber e virtude, para que a minha inferioridade, para que tudo que eu trago comigo desde o início da minha vida, feita em várias existências, que está tudo em mim, para que eu consiga tirar de cena o mal que eu trago comigo, eu preciso usar minha inteligência de aqui e agora para, de fato, por meio do conhecimento, repito, e da bondade que eu adquiro com esse conhecimento, principalmente da verdade, conhecereis a verdade vos libertará, saber e virtude. Conheço, sei. O conhecimento é propriedade de quem o adquire. Se eu realmente conheço, eu sei. Não é a instrução chega, fica ou não. No momento que ela fica, ela se torna conhecimento e ela se torna propriedade. É o saber, eu sei. Né? É como Emmanuel diz, quando comentam
Você acredita na reencarnação? Se eu perguntasse isso aqui agora, não sei quem responderia sim, quem responderia não. Também a gente não está aqui para pesquisar isso. Você acredita na reencarnação? Emmanuel diz, os espíritas não acreditam, eles sabem. Percebe a diferença? Então, saber é isso, que não será conseguida tão só pela força da instrução. Acabei de falar dela. A instrução é algo que vem de fora para dentro. Eu assimilo, eu absorvo ou não. Que se impõe de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade, que nós acabamos de dizer que é a força do protagonismo, que em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza. Gente, essa menina que foi educada para ir para a escola não precisa ser diariamente constrangida pela mãe, tendo castigos impostos, por exemplo, para poder ir para a escola. Ela sabe, a inteligência dela compreende, ela já possui esse saber, né? Então é isso que ele diz aqui, sem constrangimento de qualquer natureza. Pode libertar e polir o coração, nele plasmando ou nele gravando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Bom, esse texto aqui dá um seminário. Por agora, vamos ficar só nesse plano. Mas realmente é isso que somos. É essa riqueza que nós trazemos conosco. Vai. WhatsApp. Aí, Emmanuel nos indica como nos livrarmos dessas influências espirituais negativas, dizendo, primeira coisa, realiza a tua reforma íntima. Ah, mas como é que eu vou realizar minha reforma íntima? Aí, quando Kardec pergunta, os espíritos respondem, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo se queres ser feliz. Aí Kardec, muito inteligente, pergunta, sim, que o sábio disse é verdade, que estava lá no front do templo de Delfos é verdade, mas a questão é como eu vou conhecer a mim mesmo. Aí Santo Agostinho responde, fazendo o que eu fiz quando estive na Terra. No final de cada dia, eu fazia uma reflexão. O que naquele dia eu havia feito ou deixado de fazer que ferira a mim ou aos outros? E reconhecendo isso, eu traçava o meu planejamento para o dia seguinte, para ser melhor do que fui no dia anterior. Então, é o caminho da reforma íntima, é o autogerenciamento, é estar atenta às minhas próprias atitudes. Ah, Heloísa, mas como é que eu vou fazer isso se eu não sei bem o que é bom e o que é ruim? A religião uma diz isso, outra diz aquilo lá. Nós temos, enquanto espíritas, o Evangelho no lar. Nós temos como prerrogativa primordial do espiritismo a prática da caridade. E nós temos a recomendação de que o pensamento é a porta. Então eu cultivo pensamentos bons e cultivo o amor. E o que é o amor, gente? O que é o amor? É o grande mandamento, né? Ama a Deus com toda a tua força, com todo o teu espírito, com toda a tua determinação e ama ao próximo como a ti mesmo. Jesus trouxe a receita. Aquilo que tu não queres para ti, não queira para o outro. Isso é um bem. O que é bem? Tudo que é em conformidade com a lei de Deus. É lei de Deus matar o outro? Não. É lei de Deus trair o outro? Não. É lei de Deus mentir? Não. É lei de Deus deixar de honrar pai e mãe? Não. Então, tudo que é contrário à lei de Deus é mal. Tudo que é de acordo com a lei de Deus é bem. Então, eu já tenho isso, eu já conheço isso na minha própria consciência. Mas a realização do Evangelho no lar me traz diariamente, se eu assim o fizer, que é como eu faço, de manhã e à noite, a realização do Evangelho no lar, eleita uma vez por semana também, e principalmente para que a família possa reunir e ali ser lido um trecho pequeno do Evangelho.
refletido sobre aquilo. Não é hora de discutir questões que estão acontecendo na família, não é hora de discutir quem está certo, quem está errado, é hora de, com base numa leitura edificante, elevar o meu pensamento a Deus e trazer para aquela família uma psicosfera, um ambiente de luz. Com isso eu estarei atraindo os bons espíritos. Porque sempre que tem um pensamento elevado, uma leitura edificante, uma fala edificante, um ambiente de paz, eu estou com um espaço perfeito para os bons espíritos. O inverso disso, que é contrário às leis de Deus, é o espaço perfeito para os espíritos imperfeitos. Então é simples assim. Fora isso, viver em oração. Ai, Luiz, eu tenho que ficar de joelhos o tempo inteiro? Não. Viver em oração significa, o Evangelho também nos recomenda isso, tudo o que fizerdes, oferece a Deus. Tudo que tu receberes, agradece a Deus. Isso é estar em oração. Olhar para alguém, como eu exemplifiquei há pouco, e não censurar, não julgar, é uma forma de oração. Chegar com a mãe que está falando pelos cotovelos, mãe fala pra caramba, né? Pelos cotovelos, silenciar, escutar, mesmo que esteja veementemente contrário a tudo que ela está dizendo, também é uma forma de oração. O chefe no trabalho, o colega de trabalho, gente, nós temos a oportunidade de viver em oração. No trânsito, na rua, tomando banho, vestindo a roupa, calçando o sapato. Basta prestar atenção que tudo isso me vem pela misericórdia divina, tudo isso faz parte do meu planejamento reencarnatório e me foi dado para o bem. Daí o Evangelho assegurar, a todo ser é dada uma missão. Seja ela grande ou pequena, ela lhe foi dada para o bem. Se eu uso os meus recursos, os meus atributos, a minha inteligência para o mal, eu estou violentando completamente tudo que a providência divina me favoreceu para eu ser feliz. E permanecer vigilante. A vigilância é exatamente a observação do pensar, do sentir, do agir e, mais importante do que isso, tomar providências de acordo com os meus valores. O Evangelho é o nosso manual de conduta. A caridade é linda demais. Jesus entendia a caridade como BIP, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Tudo isso aqui é lindo demais. E tem uma mensagem, mas eu não vou ler toda, vou ler só alguns trechos, onde repontem, conhecimento evangélico é sol na alma. Onde repontem espinheiros de incompreensão, se a bênção do entendimento fraterno. Onde esbraveja a ofensa, se o perdão que a serena edifica. Onde a revolta incendeia corações, se a humildade que restaura a serenidade e a alegria. Onde a discórdia ensombre o caminho, se a paz que se revela no auxílio eficiente e oportuno. Não esqueçamos que a luz brilha dentro de nós. Não lhe ocultemos os raios vivificantes sob o espesso velador do comodismo nas telas do interesse pessoal, às vezes desorientado. Entretanto, o sol alimenta e equilibra o mundo inteiro sem ruído, amparando o verme e a flor, o delinquente e o santo, o idiota e o sábio, em sublime silêncio. Percebe o não julgar aqui? Inflamando o coração no luzeiro do Cristo, saibamos entender e servir com Ele, sem azedume e sem crítica, sem reprovação e sem queixa, na certeza de que o amor é a garantia invulnerável da vitória imperecível. Que brilhe a nossa luz. É o que o Cristo nos recomenda. Muito obrigada, meus irmãos, muito obrigado ao Educandário de Luz pela oportunidade e que nós consigamos levar daqui, os primeiros ouvidos que escutam isso são os meus próprios, que nós consigamos levar daqui essas reflexões realmente como insumos para a nossa felicidade e para a nossa paz.